Boa noite, pessoal. Como sempre, a gente já estava em off conversando um pouco, principalmente sobre a Covid-19, né? Chegamos a 250 mil mortos e hoje faz um ano do primeiro diagnóstico lá em São Paulo, daquele empresário que veio da Itália. De novo, como eu falei há pouco para vocês, vamos tomar cuidado, por favor. Vocês são muito importantes para mim, tá? Vamos tomar cuidado, vamos deixar de lado as ideologias, partidos políticos e vamos pensar nas pessoas, como a Fernanda coloca, empatia pelas pessoas. Tá bom? Esse é um recado para aqueles que não estão aqui agora, nesse momento, ao vivo, e vão assistir a aula depois. Tá? A vida é mais importante do que tudo. Tá? Cada um de vocês é o amor de alguém. Não estou falando amor, namorado, namorada, marido, esposa. Eu estou falando amor como pessoa. Cada um de vocês é muito importante para muitas outras pessoas. Então, vamos continuar nessa luta contra a Covid-19. Vamos manter essa bandeira, independente do que alguns falam por aí, tá? Vamos continuar com isso. Bom, vamos lá, gente. Vamos para mais uma sexta-feira com a melhor disciplina que vocês já tiveram na vida. Nada melhor do que isso, né? Não é verdade, Samantha? É? Não é verdade, Ana Cristina? Cadê a Ana Cristina? Ana Catarina? Ana Catarina, desculpa. Não é verdade, Ana Catarina? Ah, tá aí a Ana Catarina também. Então, melhor disciplina que vocês têm no curso inteiro, né? Hoje a gente vai ver mais alguns conceitos básicos. Gente, coloquem na cabeça esses conceitos básicos. De novo, não adianta só vocês decorarem. Vocês têm que entender o conceito. Então, uma maneira de entender qualquer conceito em ecologia é tentar colocar na prática. Pensar em situações práticas. Por isso, eu estou tentando mostrar para vocês cada um desses conceitos com uma situação prática, com um exemplo prático para vocês guardarem o que é aquele conceito. Porque prestem atenção, esses conceitos a gente vai usar daqui até o final do semestre, tá? Eles são extremamente importantes. Extremamente importantes. Então vamos lá, eu vou compartilhar a nossa aula de hoje. Vamos ver se aparece aqui para vocês certinho. Alguém me fala aí, vocês estão conseguindo enxergar meu slider? Não. Sim, professor, dá para ver. Sim, alguém não está enxergando? Porque eu não estou enxergando vocês, nem o que vocês podem escrever lá, tá? Então, assim, me avisem, deem um grito aí, qualquer coisa. Bom, a melhor matéria do mundo inteiro, ecologia. Estamos já na semana 4, hein, gente? Na semana 4. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre conceitos básicos em ecologia. Bom, gente, quando a gente fala de conceitos básicos, a gente está falando de ecologia de organismos, tá? Quando a gente está falando qualquer conceito básico dentro da ecologia, a gente sempre se refere à ecologia desses organismos, ao estudo desses organismos em relação ao ambiente onde que eles vivem. Não só fatores de clima e tal, mas outros organismos ali. Então, cada um desses pontos que a gente vai estudar dentro da ecologia dos organismos, a partir de agora a gente vai falar que é um fator ecológico, tá? Se lembram lá na aula passada ou retrasada, acho que foi na aula retrasada, já nem me lembro mais direito, onde que a gente falou o conceito de ecologia, né? É a relação de um organismo com outros organismos e o ambiente onde ele vive. Ótimo! Traduzindo aquele conceito. Quais são esses outros organismos? O que a gente chama de ambiente onde que ele vive? Fator ecológico, tá? Então, o conceito de fator ecológico é qualquer elemento do meio suscetível de agir diretamente sobre os seres vivos, pelo menos durante parte do seu ciclo de desenvolvimento.
Então, fator ecológico, assim, de qualquer coisa no ambiente, seja viva ou não viva, que vai interagir com aquele organismo. Não precisa ser a vida inteira do organismo, pode ser em algum pontinho da vida dele. Isto é um fator ecológico, tá? Guardem bem isso, porque a gente vai trabalhar com isso, com essa ideia de fator ecológico daqui até o final da disciplina. E é isso que a gente estuda na ecologia de organismos. Quando você vai estudar a ecologia de um vertebrado qualquer, ó, da onça, o que, que você estuda? Qual é a presa da onça? É um fator ecológico. Né? Quanto daquela presa a onça come por ano? É um fator ecológico. Qual é o tipo de habitat que a onça vive? É um fator ecológico. Né? Como que o frio age na onça? É um fator ecológico. A onça precisa de água? É um fator ecológico. Quanto que a onça precisa de água? É um fator ecológico. Tá? Então, qualquer coisa do meio ambiente em volta, seja vivo ou não vivo, que interage com aquele organismo, é um fator ecológico. E daí a gente pode separar os fatores ecológicos em dois grandes grupos. Fator biótico, bio é vida. E fator abiótico. De novo, bio, professor, é vida também? Não, tem um A na frente. O A significa negação. Negação. Então é sem vida, abiótico, né? Por exemplo, a temperatura. A temperatura talvez seja o fator do clima em geral mais importante de todos. Porque os processos metabólicos de cada organismo dependem da temperatura. Fotossíntese nas plantas, respiração, digestão, tudo depende da temperatura. Por isso que no inverno, a maioria dos organismos, alguns organismos entram em dormência, outros em latência. Por quê? A temperatura baixa. E daí começa a afetar os processos metabólicos internos. E daí ele não consegue manter aquele processo metabólico normal. O que, que ele faz? Ele enxuga tudo que der. Tem a história de um sapinho no hemisfério norte que ele literalmente congela. O coração dele praticamente para de bater. Ele não hiberna, ele vai além da hibernação. Ele congela, ele literalmente congela, tá? Isso acontece com muitos insetos. Um amigo meu da República Tcheca foi estudar colêmbolo na Antártida, ali embaixo, né, Polo Sul, na estação de Cambridge, da Inglaterra. E ele estava estudando, colêmbolo não, perdão, ácaro. E ele estava estudando um ácaro de solo, que a hemolinfa dele tem um anticongelante. Alguns colêmbolos lá da Antártida também têm hemolinfa com anticongelante. É aquele mesmo que usam no carro, no hemisfério norte, no inverno. Né? Então, a temperatura ela é extremamente importante. E quando você estuda a ecologia de qualquer bicho, aqui eu estou mostrando um quadro com a temperatura do solo. No meu caso, isso é bem típico. Aqui a gente pega, aqui na região do Paraná, no verão a temperatura é mais alta, todas as populações aumentam. No inverno a temperatura é mais baixa, as populações diminuem, com exceção de uma outra espécie. A temperatura também é importante para as reações químicas e bioquímicas, que acontecem tanto no indivíduo, bioquímica, quanto no ambiente, química, através da lei de Van Hoff. Quanto maior a temperatura do ambiente, maior a velocidade da reação que está sendo realizada naquele ambiente. É claro que isso tem um limite, você não pode subir a temperatura lá em cima, tá? Temperatura extremamente importante. Água. Água. Eu sempre brinco. Você quer emagrecer? Desidrate. Você vai emagrecer. Isso é certeza. Por quê? Todos os tecidos vegetais, todos os tecidos vivos, sejam vegetais ou animais, têm 70 a 90% de água. Quer emagrecer? Perca água.
Ô, professor, que legal! É, só que tem um efeito colateral aí. Você vai morrer. Por quê? A água é básica para a vida. Essa semana chegou uma sonda em Marte, sonda americana, tá para chegar mais uma chinesa e uma dos Emirados Árabes Unidos, né? O que eles estão procurando? Principalmente água. Porque se eles acharem água, pode ser que eles achem vida ou pode ser que eles achem indício que já teve vida em Marte, por exemplo. A água é um solvente universal, ela é base para a maioria das reações. E ela é básica para a vida. Sem água, não tem vida. Você pode ter a temperatura ótima, mas não tem água, não tem vida. Né? Então, todo organismo ele precisa aprisionar água dentro do seu organismo. E tem que tentar o máximo possível reduzir as suas perdas, senão ele vai ter problemas ecológicos e fisiológicos fundamentais. Só que tem algumas espécies que suportam mais a perda de água, outras suportam menos. As espécies aquáticas são aquelas que vivem permanentemente dentro da água. Vão guardando isso daí, hein? Vão guardando. As espécies higrófilas, higro é umidade, fila é amigo de. Então, amigo da umidade. São espécies que vivem em meio úmido. Espécies mesófilas têm necessidade de água moderada, suportando a alternância de estações secas e úmidas. Nós somos mesófilos. O ser humano é mesófilo. E, finalmente, as espécies xerófilas, né, vivem em lugares secos, onde o déficit de água é permanente. E daí eu quero começar a colocar alguns exemplos práticos, gente. Por exemplo, vocês me perdoem que, como eu conheço muito bem zoologia do solo, mas muito bem mesmo, ecologia do solo, então algumas vezes eu uso uns exemplos da ecologia do solo, tá? Mas eu vou usar muitos outros exemplos de outros ambientes também, não se preocupe. Mas tem uma espécie de minhoca que ela é cosmopolita, praticamente tem no mundo inteiro. Mas ela pode mudar de comportamento, de características em função do lugar onde ela está. Por exemplo, essa espécie lá na Europa, ela é mesófila. Mas no sul da Argentina, na Patagônia, ela é xerófila. Ela vive com bem pouca água, mas bem pouca água mesmo. O que é um grande avanço dentro das minhocas, porque elas respiram pela pele, então elas precisam ter a pele sempre úmida, né? Então, ecologicamente, uma espécie pode ter uma característica quanto a um fator ecológico em um lugar e outra característica quanto ao mesmo fator ecológico em outro lugar. Luz. A luz é muito importante, né? Falam que o pessoal lá da Europa é tudo meio mal encarado, meio mal-humorado, porque no inverno tem pouca luz. É, realmente, no inverno tem pouca luz, mas no verão tem muita luz. Uma vez eu fui, começo de maio, para a Suécia, num congresso, e, gente, era finalzinho de verão. E eu estava no sul da Suécia, no sul, nem no norte. Estava anoitecendo 11 horas da noite, 11h30 da noite. Até 10 horas tinha sol, assim, que batia na tua cara. Então, quanto mais alto a latitude, quanto mais próximo dos polos, pode ser Polo Norte ou pode ser Polo Sul, menor é o dia durante o inverno e maior é o dia durante o verão. Quanto mais próximo do Equador, mais próximo é a duração do dia em relação à noite no ano inteiro. Então, na linha do Equador, que passa lá no norte do Brasil, na linha do Equador, o dia tem 12 horas o ano inteiro. E a noite tem 12 horas o ano inteiro. 12 e 12. Agora, quando você vai subindo ou quando você vai descendo, no verão aumenta o dia e no inverno diminui o dia. E a luz, ela é muito interessante porque ela age por sua intensidade
luz forte, luz fraca, penumbra, e pela duração de sua ação. Quanto mais horas de luz, menos horas de luz. E daí a gente tem o chamado ritmo biológico. Ele não é só influenciado pela luz, mas é um dos principais fatores. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu, quando fui fazer mestrado, eu tinha algumas opções para fazer. E uma das opções era com uma professora da USP, lá em São Paulo, que ela trabalhava com colêmbula, mas ela trabalhava, perdão, com ritmos biológicos de colêmbula. Então, eu quase fui estudar ritmos biológicos, tá? Quase. Mas aí eu acabei desistindo de lá, fazendo aqui, passei aqui sem problema algum. Os ritmos biológicos são principalmente, não somente, mas principalmente induzidos pelo fotoperíodo. Fotoperíodo, foto é luz, período, período, né? Então é o período de luz. Então, quando a gente pega isso na prática, vamos pegar ecologia na prática. Alguém de vocês gosta de maçã? Quem que gosta de maçã? Fala para mim. Quem que gosta de maçã? Eu. Você gosta Eu de gosto. maçã? Também gosta de maçã? Ótimo. Uhum. Vocês sabiam que a maçã, a gente só consegue produzir a maçã por causa do fotoperíodo? É. Quando dá as flores da macieira, elas precisam um certo número de horas de frio e de luz para poder dar a maçã, né? A mesma coisa é com trigo, a mesma coisa é com soja e assim por diante. Isso é ecologia na prática, ritmos biológicos na prática. Quando eu estava na faculdade, a gente só plantava soja até São Paulo. Hoje a gente planta soja no Pará, no Amazonas. Nossa, professor, que diferença! É por causa do fotoperíodo. Como o fotoperíodo, quanto mais para a linha do Equador, ele é mais igual dia e noite, a soja precisava alguns dias com fotoperíodo grande. E isso não tinha, não tem no Equador. O que a gente fez? A gente enganou a soja. A gente fez melhoramento da soja, criando uma soja que tivesse, que aguentasse, que florescesse, desse a soja com fotoperíodo menor, tá? O que é esse ritmo biológico, então? É a sincronização do ciclo de desenvolvimento com estações mais favoráveis, também chamado de ritmo circadiano. Por que muitos pássaros fazem o acasalamento na primavera? Eles acasalam, botam um ovo, chocam para nascer no verão. Né? Mas como eles sabem que é primavera, professor? Pela luz e pela temperatura. Estação mais favorável. Daí, quando chega outono já vai diminuindo a luz, já vai ficando mais frio, o filhotinho dele está maior. Quando chega o inverno, que está mais frio ainda e o fotoperíodo mais curto, o dia mais curto, o passarinho já está praticamente adulto, já está voando, já está coletando alimento por ele mesmo, ele já está independente. Olha que legal, ritmo biológico, ritmo circadiano, tá? O ser humano também tem isso, por exemplo, ao longo do dia, aquela pessoa que acorda mal-humorada, ainda mais no inverno, né? Que só amanhece 7 horas da manhã, a pessoa tem que acordar 5 horas da manhã. Ela sai xingando de. Deixa eu até sair aqui. Quem de vocês é assim, que acorda de mau humor? Ninguém pode falar. Aqui em casa é assim, tá? Eu não posso olhar para a cara da minha filha. Mas se eu falar bom dia, Stephanie, ela bate em mim. Fala baixo, senão ela ouve aqui eu falando, contando isso dela. Né? Eu era assim, mas daí como eu não tô, por enquanto, eu não tô trabalhando, que eu acordo mais tarde, tá de boa. Júnior? Eu só não gosto de falar muito. Eu levanto e gosto de ficar quieto por um tempo, até tomar um café. Daí. Quando eu trabalhava, ia junto, eu com a minha irmã, né? Mas ela ficava tão brava comigo que ela levava cada patada. Sabe, gente,
Isso é ritmo biológico, é ritmo circadiano. E eu tenho certeza absoluta que quando é inverno e vocês têm que acordar cedo, ainda está escuro, fica pior para vocês. Quando é verão, vocês têm que acordar cedo, mas já está o sol lá fora, não fica tão grave. Eu garanto isso. Isso é certeza absoluta que acontece. Isso é ritmo biológico. Então não dá nem para culpar o mau humor da pessoa. É o ritmo biológico, o ritmo circadiano da própria pessoa, tá? Isso é muito importante em ecologia. Comecem a prestar atenção nisso, tá? Então, continuando aqui a nossa aula, fatores abióticos mais importantes em diferentes sistemas, por exemplo, na hidrosfera, na água, temperatura, iluminação e sais dissolvidos. Gente, até pegar um gancho aí, a maioria, os tubarões são sangue frio, né? Eles precisam da temperatura da água. Tem alguns tubarões que conseguem regular bem a temperatura do próprio corpo. Então tem o tubarão da Groenlândia, por exemplo. Ele não vive só na Groenlândia, mas na Islândia, nos fiordes da Noruega também, algumas vezes. Eles vivem a grandes profundidades, 500 metros, 600 metros de profundidade. É muito difícil pegar um. Mas são aqueles tubarões que vivem 500 anos. O que eles fazem? Eles diminuem muito a fisiologia deles. Então, eles gastam bem pouca energia e uma parte muito grande da energia serve para manter os órgãos com a temperatura correta, né? A maioria dos tubarões é de águas tropicais, equatoriais e alguns de águas subtropicais. Tem bem poucos tubarões de águas realmente frias. Por exemplo, você não vê tubarão branco no Ártico ou na Antártida, né? Já é difícil ver tubarão branco aqui na costa do sul do Brasil, do Uruguai, da Argentina. É muito difícil. Agora, tem outras espécies que conseguem sobreviver, de tubarões que conseguem sobreviver nessas temperaturas. Mas eles, no geral, têm um problema muito grande. Agora, tem outros animais que vivem facilmente em temperaturas muito baixas. E daí não conseguem sobreviver em temperaturas muito altas. Iluminação, luz, a gente já falou. Sais dissolvidos na água, isso é muito importante, principalmente para a cadeia alimentar. No solo, na pedosfera, temperatura, água e diversos fatores de natureza física e ou química. Por exemplo, nutrientes que tem no solo, matéria orgânica que tem no solo, se o solo tem mais argila, areia ou silt, que é o tamanho da partícula, a areia é o tamanho maior de partícula, a argila é o tamanho menorzinho de partícula, que faz vaso de barro, né? E silt é uma partícula de tamanho intermediário entre as duas. E assim, compactação do solo é muito importante, com o fator abiótico, se o solo está compactado ou não, se ele tem ar dentro do solo e assim por diante. Então, são alguns fatores abióticos extremamente importantes para dois dos grandes compartimentos ambientais, a hidrosfera e a pedosfera. Alguma pergunta até agora, pessoal? Dúvidas? Por enquanto não, professor. Gente, vocês me deixam numa saia justa aqui, né? Já falei. Porque quando o aluno não pergunta nada, ou o professor explicou tão mal que não deu chance de elaborar uma dúvida, ou o professor explicou tão bem que não precisou elaborar uma dúvida, tá? Mas vamos lá. Um outro conceito que a gente usa muito na ecologia é ecótono, tá? A pronúncia certa é ecótono. Ele vem do grego oikos, que é casa, e tonos, que é tensão. Então, uma casa sob tensão. Nossa, que estranho. Mas como é que é isso na prática, professor? Áreas de transição ambiental. Então, vamos pegar, assim, dois ecossistemas, o ecossistema 1 e o ecossistema 2. Eles se sobrepõem em um ponto. Essa sobreposição tem características do ecossistema 1
e tem características do ecossistema 2. Então, ele é chamado um ecótono. Então, é uma área de transição ambiental que muitas vezes tem comunidades que vivem no ecossistema 1, tem comunidades que vivem no ecossistema 2 e tem comunidades que vivem naquele ecótono específico. Tá? A gente, quando vê na prática, e dá para ver um ecótono, tá? Não é só uma ideia, dá para ver. Você vê mudanças bruscas na vegetação em diferentes gradientes ecológicos. Vamos fazer uma analogia assim, bem simples, tá? Se vocês gostam de ir para a praia aqui no litoral do Paraná, vocês pegam a BR-277 e descem. Ou vocês podem pegar indo lá para Joinville, né? Que é a... Qual que é aquela? 116? Acho que é 116. 101 ou 376. Que é a antiga... 101, Não, né? 116 é outra. Não, você tem razão. É 101. Tem total razão. Eu que estou enganado. A gente sai de Curitiba a mais ou menos 900 metros de altitude. Então, você vê algumas características nessa altitude. Uma das características é a presença de araucária angustifolia, pinheiro do Paraná. Eu tenho um aqui em casa. Aliás, tenho mais de um. Tenho alguns pinheiros aqui em casa. Né? Mas eu tenho um que deve ter uns 110, 120 anos. Ano passado caiu um por causa de uma tempestade. Graças a Deus não caiu em cima da minha casa. E quando a gente foi contar os anéis, ele tinha 110 anéis. E eu contei em vários pontos para não haver dúvida. Quando você começa a descer, você prestem atenção nisso. Ainda mais a gente que trabalha com biologia, ecologia, né? A gente tem que ficar mais de olho em tudo que acontece em volta, né? Então, quando vocês começam a descer, vocês vão começar a ver que começa a rarear a araucária. Não é só por causa do desmatamento, né? Mas começam a mudar as espécies. Então, eu vou de um tipo de ambiente para outro tipo de ambiente. Só que no meio do caminho, aqui em cima eu tenho bem característico um ambiente. Lá embaixo, ou quase lá embaixo, eu tenho bem característico outro. E no meio do caminho, eu tenho uma transição entre os dois, onde elementos de um ambiente se sobrepõem sobre, ou se sobrepõem sobre, ai que beleza, né? Se sobrepõem a elementos do outro ambiente, tá? Querem ver mais um exemplo de ecótono? Que se fala muito em ecologia, em preservação, em conservação, né? Pela lei brasileira, quando você tem uma fazenda, uma propriedade, e ela faz divisa com um parque, pode ser parque municipal, estadual ou parque nacional, um parque de preservação, de conservação, ele precisa manter um ecótono. Você não pode plantar nada até a cerca do parque. Você tem que ter da cerca que faz a divisão da tua propriedade com o parque, da cerca para dentro da tua propriedade, você tem que ter uma transição de vegetação. Você não pode plantar soja até a cerca, daí o parque começa do outro lado da cerca. Não pode, por lei você não pode fazer isso. O que é isso? É um ecótono. Para você não ter uma mudança tão brusca assim, onde que eu tenho ambiente e, de repente, outro totalmente diferente. Eu tenho que ter diferentes gradientes ecológicos, tá? Até para ver uma acomodação de todos os seres vivos ali. Tá? Os ecótonos, tem ecótono criado pelo ser humano, que é esse caso que eu acabei de falar para vocês, e tem ecótonos naturais. Né? Quando você passa do Pantanal Mato Grossense para o bioma floresta amazônica, você tem uma grande extensão de ecótonos, que são áreas úmidas sujeitas a certas inundações, mas já tem uma floresta se desenvolvendo mais intensamente. Aquilo não é nem floresta amazônica, nem Pantanal propriamente dito. Aquilo é ecótono.
Aquilo é uma transição ambiental entre dois grandes biomas. E esses ecótonos não precisam ser áreas pequenas, podem ser áreas gigantescas, centenas de quilômetros quadrados, inclusive. Agora, uma coisa bem interessante é que muitos ecótonos, inclusive criados pelo ser humano, eles acabam respondendo a certas situações do meio ambiente muito mais facilmente do que outros sistemas, tanto antrópico quanto natural. Então, alguns ecótonos a gente pode usar até como potencial indicador de respostas a mudanças climáticas e reguladores de fluxo no ambiente, tá? É interessante que, como eu já falei para vocês, nos ecótonos eu posso ter espécies, tanto animais quanto vegetais, de um ecossistema, eu posso ter espécies do outro ecossistema, e eu posso ter espécies endêmicas, quer dizer que só tem no próprio ecótono. Eu tinha mostrado aqui para vocês, né? Então, para vocês guardarem bem, o ecótono, aqui eu tenho uma área úmida, aqui eu tenho uma área de floresta. O ecótono é a transição entre a área úmida e de floresta, tá? Ela não é totalmente úmida, mas ela também não é de floresta. Então, o ecótono é uma sobreposição de características entre dois ecossistemas diferentes. E ele pode adquirir as próprias características a partir dessa sobreposição. Eu posso ter espécies do ecossistema 2, do ecossistema 1, e posso ter espécies únicas ao próprio ecótono, tá? Comecem a prestar atenção, eu faço um desafio para vocês. Quando vocês saírem por aí, forem para o campo, em primeiro lugar, se a turma for para o campo, me chame, que eu vou mostrar um monte de coisa bem legal para vocês. Eu quero ir junto com vocês, tá? Outra questão é se vocês forem passear, forem subir morro e tal, comecem a prestar atenção nos ecótonos, nas mudanças nos ecossistemas, aquele gradiente entre um ecossistema e outro, aquilo é um ecótono. Comecem a prestar atenção, quais são as espécies que estão ali? Será que tem espécies só daquele lugar, endêmicas ao ecótono? Ou as espécies são lá de cima ou lá de baixo que se mexem o tempo todo? Comecem a prestar atenção nisso. Quando vocês passarem por uma área de agricultura, de pastagem, vejam também. Vejam se tem ecótono. Vejam o que acontece entre um sistema e outro. É um desafio. Comecem a prestar atenção ao que ocorre em volta de vocês. Gente, tem outro conceito que é muito falado, a gente fala o tempo todo, né? Aliás, são dois conceitos, habitat e nicho ecológico, né? São dois conceitos que, na verdade, se confundem ou se complementam, ou se confundem ou se complementam, ou se confundem ou se complementam. Na verdade, habitat e nicho ecológico são muito parecidos. Tem uma pequena diferença, tá? A gente chama de habitat a área ecológica ou ambiental que uma determinada espécie, um grupo de organismos habita. Então, você pega uma área física, né? Ela está inserida dentro de um ecossistema, dentro de um sistema ambiental, e ali mora uma espécie. Aquilo é o habitat daquela espécie. Naquele habitat, naquele lugar, naquele ambiente físico, o organismo vive e ele pode encontrar alimento, abrigo, proteção, companheiros para reprodução e etc. Tá? Então, ele vive o ciclo de vida dele inteiro, ou uma grande parte do ciclo de vida ali, e depende daquela área física, daquele lugar, daquele ambiente físico, para fazer todas as suas atividades, ou a maior parte delas. Tá? Tem alguns organismos que eles têm uma capacidade de locomoção muito grande. Então, pega um pássaro grande. Ele tem um habitat, mas ele pode ir longe para um gavião, por exemplo, para caçar algo e trazer para a família. A mesma coisa com abelhas, né? Eu tenho jataí aqui em casa. Aliás, descobri mais um ninho de jataí, inclusive. Eu tenho 2 ninhos de jataí aqui em casa. As abelhas não vão tão longe, mas elas já vão para um pouco mais longe,
não ficam exatamente naquele lugar, né? Agora, nós temos organismos que precisam de um habitat muito grande. Vamos pegar o exemplo da onça de novo. Uma onça, ela precisa de quilômetros quadrados de área para poder sobreviver. E ela anda muitos quilômetros por dia para ir atrás de caça. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ah, tem uma onça para soltar. Onde que eu vou soltar? Espera um pouco. Você não pode soltar onde que já tem um macho, onde que eu vou soltar onde que já tem um outro macho. Não, cada um precisa de uma área, de um lugar, de um ambiente físico para fazer todas as suas atividades. Não é verdade? Então, se eu soltar um macho em cima do habitat onde tem outro macho, vai dar morte. Eles vão disputar o habitat. E daí eu tenho que soltar dezenas de quilômetros mais longe, porque eles andam de um lugar para o outro. Os lobos, eles estavam extintos na Europa Central já há 200, 300 anos. Hoje está se encontrando lobos na Alemanha, por exemplo. Da onde que eles vieram? Eles foram introduzidos? Não, eles vieram andando da Rússia. Não estou brincando, não. Eles migraram da Rússia até a Alemanha. Né? Inclusive, eu acompanho via internet, no Facebook, um grupo de interessados em lobos lá na Alemanha. Então, toda vez que um lobo é atropelado ou alguém dá um tiro, isso aparece lá, vai para a televisão e tal, porque são pouquíssimos lobos que tem na Alemanha. Mas nenhum foi introduzido, eles foram chegando, atravessando a Ucrânia, a Polônia e agora estão na Alemanha. E como eles vêm naturalmente, eles vão encontrar o habitat de cada um deles. Se o homem deixar, né? Se o ser humano deixar. E cada habitat tem os seus fatores bióticos e abióticos. Gente, nicho ecológico, um outro conceito extremamente importante. O nicho ecológico é a mesma coisa que o habitat, só que o habitat é o lugar físico. O nicho ecológico é o conjunto de variáveis ambientais que são ligadas à espécie que está naquele habitat. É o habitat onde se encontra o seu papel no ecossistema, por exemplo, se ele é produtor, consumidor, decompositor, o seu poder de adaptação a fatores limitantes, umidade, pH, tipo de solo, necessidade de reprodução, por exemplo, o local de ninho. Então, é o conjunto de variáveis que são ligadas àquela espécie que está no habitat. Habitat é o espaço físico. Nicho ecológico, fatores ecológicos, são as variáveis ambientais que proporcionam condição para aquele organismo viver naquele habitat. Estão entendendo? Habitat é o lugar físico. Nicho ecológico são as condições ambientais para aquela espécie sobreviver naquele habitat. E daí, se eu posso falar, como eu coloquei aqui, né? Qual é o papel no ecossistema, na cadeia alimentar? Ele se adapta ou não se adapta aos fatores? Tem fator limitante? A gente vai ter uma aula sobre isso, sobre fatores limitantes, tá? Deixa eu ver aqui, lá em abril, Lei do Mínimo de Liebig. Ser bem interessante isso daí. E assim por diante. Um outro conceito muito importante na ecologia, que a gente fala o tempo todo, são as relações ecológicas, né? Uma comunidade, ela é constituída por diferentes organismos, espécies, populações, né? Uma população é um conjunto de organismos da mesma espécie. Uma comunidade é um conjunto de várias populações. Então, quando eu tenho várias populações em algum lugar, no mesmo habitat, ou até com nicho ecológico parecido ou igual, eu começo a ter relações entre esses organismos. Eu posso ter relações intraespecíficas. Intra é dentro, específica se refere aqui a espécies. Então, são aquelas relações estabelecidas entre indivíduos
da mesma espécie, ser humano para ser humano. Ou eu posso ter relações interespecíficas. São aquelas que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Ou o professor Klaus adora cachorro. Ele vai brincar com os cachorros dele o tempo todo, sempre quando pode. É uma relação interespecífica. Professor Klaus e a Kika, a Ema, o Hobbit, o Choco, o Iguaçu, a Yara, o Pipo, quem que eu estou esquecendo? A Gigi, o King e a Kika já foi. Todos esses. É relação interespecífica. Professor Klaus e os cachorros dele. A gente também pode ter relações harmônicas. Essa é a relação do professor Klaus com os cachorros deles. Né? Pelo menos uma das espécies beneficia e não há prejuízo para nenhuma das outras partes associadas. Pode ser que as duas espécies se beneficiem. É o meu caso. Eu fico feliz, eu me sinto feliz, tranquilo, etc. E eles têm a vida que pediram a Deus, né? Eles brincam, eles passeiam, eles têm a melhor comida, assistência veterinária, mas eles têm muito, muito, muito amor e carinho. Mas muito mesmo, né? Então, nós temos uma relação interespecífica harmônica. Mas e aqueles caras que batem nos cachorros? Jogam o cachorro para a rua? Primeiro deviam ser presos, né? Mas qual é a relação que eles têm com os cachorros? É uma relação desarmônica. Uma ou ambas as espécies são prejudicadas. É uma relação interespecífica desarmônica, né? Vai lá que o professor Klaus vai brigar com o aluno. É uma relação intraespecífica, aluno-professor, mesma espécie, desarmônica, porque o professor Klaus está brigando com o aluno, né? Desarmônica. Uma ou outra, ou as duas, saem prejudicadas. Opa, deixa eu voltar aqui. E daí se forma o que a gente chama de sinergismo, é ligação entre diferentes espécies. Para dar alguns exemplos de sinergismo, eu vou falar mais tarde também, só para vocês terem ideia, a gente sempre ilustra com duas espécies, mas isso pode acontecer entre várias espécies, tá? Não é só duas, mas para ficar mais fácil. O neutralismo, quando duas espécies não cheira nem fede, né? Que nem falava uma tia minha. Não cheira nem fede, né? Eu coloquei 0, por quê? É neutro. Ela não perde nem ganha, nem a espécie B. Competição, uma compete com a outra. Eu vou mostrar alguns tipos de competição numa aula posterior. E as duas perdem, porque uma está tentando tirar as coisas da outra. Parasitismo. Parasitismo de A em B. O A é o parasita, o B é o parasitado. Então, o A ganha e o B perde. Querem ver um exemplo bem comum, ecológico? Erva de passarinho. Passarinho come uma semente lá de uma espécie específica, né? De um tipo específico. Vai lá, sobe numa árvore, dá a cagadinha básica dele, a semente fica ali, ela fica em contato com o tronco da árvore dela, coloca um estolão para dentro, para tirar a seiva da árvore. E ela vai matando a árvore, tirando a energia da árvore, tirando a energia da árvore. Erva de passarinho, tá? Eu tenho aqui em casa alguns problemas com erva de passarinho. Volte e meia tem que podar galho. Predação, predador. O urso e o salmão, né? O urso é A e o salmão é B. O urso ganha, o salmão perde. Morreu, virou comida de urso. Comensalismo de A em B, onde que um ganha e o outro, não tô nem aí. Né? Então, o A ganha e o B, tanto faz. Daí a gente tem dois tipos de interação, que uma é não obrigatória e a outra é obrigatória. A cooperação e mutualismo, os dois ganham. Olha que legal. Só que a cooperação, se acontecer, é ótimo. Se não acontecer, tudo bem também. Estamos em ordem, sou amigo. Tá? É uma interação não obrigatória. Vocês querem ver
bromélia e orquídea em árvores. Por que tem essa ligação da bromélia de orquídeas com árvores? Para procurar um lugar ao sol. Olha que bonito, né? Até poético. Para procurar um lugar ao sol. Né? É exatamente isso, tá? Eu não estou brincando, não. As bromélias e as orquídeas procuram um lugar ao sol, por isso elas procuram se fixar em pontos de árvores que sejam melhores para elas. Né? Mas se a bromélia e a orquídea não estiver lá, ela procura outro lugar, outro ponto, etc. Eu não sei se já viram, tem umas pequenas bromélias, volta e meia, você vê fio de luz na rua, nos postes, nascem umas bromelinhas, que elas são Tillandsia stricta, diferente da barba de bode, Tillandsia usneoides, são do mesmo gênero, mas espécies diferentes. Aquilo é uma interação não obrigatória. E o mutualismo? Essa é uma interação obrigatória. Os dois ganham. Querem ver um exemplo de mutualismo? Leguminosa com Bradyrhizobium, uma bactéria fixadora de nitrogênio. O Bradyrhizobium entra na raiz, essa bactéria, e forma nódulos. Ele tem a capacidade, o Bradyrhizobium, não só o Bradyrhizobium e outras espécies de bactérias nodulantes, de tirar nitrogênio do ar, que está na forma de N2, metabolizar e transformar em outras formas de nitrogênio, por exemplo, amônio, que a planta pode absorver. Então, olha só que legal, a bactéria tira nitrogênio do ar e dá para a planta. Não é bem assim, né? Que a planta também dá uma coisa para a bactéria. A planta dá casa. Quando a bactéria faz um nódulo na raiz da leguminosa, aquilo protege a bactéria. Nenhum predador chega na bactéria. Querem ver o outro mutualismo, interação obrigatória? Certos protozoários no aparelho digestório de cupins. Vocês acham que cupim, ele mesmo que come celulose? De jeito nenhum. Tem alguns protozoários e algumas bactérias que degradam a celulose no aparelho digestório do cupim. Mas os dois ganham, por quê? O cupim aproveita uma matéria-prima ruim, alto conteúdo energético, mas é ruim ela. É difícil quebra da molécula de celulose, hemicelulose. Mas a bactéria ou protozoário ganha um abrigo. Ganha umidade, ganha um abrigo, ganha temperatura, que está sempre igual, e assim por diante. Nesse caso, os dois vivem obrigatoriamente juntos. Fora, separado, eles não conseguem sobreviver, pelo menos da mesma forma. Por isso, o mutualismo é chamado uma interação obrigatória. Agora, uma palavra meio estranha, né? Homeostase. Homeostase é a propriedade de um sistema aberto de regular o seu ambiente interno de modo a manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes de um equilíbrio dinâmico controlados pela interação de mecanismos de regulação. Nossa Senhora, que complicado. Então vamos pensar o seguinte, o que é homeostase? Você é uma homeostase. Sabiam disso? Por quê? As próprias células, os tecidos do teu corpo estão acertando tudo, né? Estão regulando tudo. Então a gente consegue manter uma temperatura regular. Se sobe 2, 3 graus é febre, se desce 2, 3 graus é hipotermia. A gente consegue manter a energia circulando aqui dentro, o pH correto aqui dentro. A gente consegue manter tudo certinho. Então, os organismos, na verdade, são homeostáticos. Eles vivem em homeostase. A nível de célula, que mantém o pH interno estável ao longo do tempo, através de uma série de mecanismos bioquímicos. O organismo, como um todo, mantendo a temperatura interna constante. E a gente pode expandir essa ideia de homeostase, o próprio grupo, os organismos ali se autorregulando em um ecossistema, por exemplo, que está muito em voga agora, né?
aumenta o teor de dióxido de carbono na atmosfera por causa da poluição, o que o ecossistema faz? Ele consome mais dióxido de carbono e assim ele vai crescer. Já tem vários experimentos mostrando isso. Está aumentando a quantidade, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Tem ecossistemas, eu não estou falando só de plantas individuais, ecossistemas inteiros, que se adaptam àquela situação. Como? Consumindo mais dióxido de carbono, prendendo esse carbono na sua própria constituição, nas suas próprias moléculas e crescendo mais. Eu já vi um experimento que pegaram uma floresta em pé, fizeram um sistema de canos em cima da floresta jogando CO2, dióxido de carbono, e foram medir o crescimento dessa floresta comparado com uma floresta que não tinha fornecimento de CO2 extra. Isso se chama homeostase. Você coloca mais CO2, mas ele se adapta. Ele vai se adaptar. É a capacidade de autorregulação. Você pode pegar desde uma célula, um tecido, um organismo inteiro, até um ecossistema. Eles têm capacidade de se autorregular. E daí vem a famosa resiliência, né? Resiliência assim, quanto que eu aguento? Aquele chefe chato, aqueles alunos chatos, né? O cansaço do meu dia a dia. Isso é resiliência. O professor Klaus, então, ele é resiliente. Eu acho mais fácil chamar vocês de resilientes perante a minha aula. O quanto vocês aguentam a aula do professor Klaus. Vocês são resilientes. O professor Klaus pode brigar, pode contar piada boba. Vocês continuam ali firmes e fortes. Vocês são resilientes. É a capacidade de um organismo, de um ecossistema, responder à perturbação ou distúrbio que ocorre naquele lugar. Ele resiste aos danos e se recupera rapidamente. Tem alguns organismos que não se recuperam, desaparecem. Não tem resiliência. Tem alguns organismos que parece que não aconteceu nada com ele, né? Deu um maior bafafá e não aconteceu nada. Ele tem alta resiliência. E essa resiliência pode ser dada por eventos chamados estocásticos, né? Que fazem parte da dinâmica climática do planeta. Incêndios, mas incêndios naturais, tá? Inundações, tempestade de vento, tempestade de areia, etc. Aliás, deixa eu fazer um outro parênteses. Ontem uma amiga minha austríaca, ela postou uma foto muito bonita. Lá é final de inverno agora, estava nevando até há pouco tempo atrás, agora parou uns dias, daqui a pouco cai uma neve de novo e tal. Mas ela tem cachorro, como eu, e assim, ela estava passeando com os cachorros dela e tirou uma foto assim, parecia ou amanhecer ou final da tarde, com uma névoa, meio inverno, etc. E daí até eu ia curtir com um coraçãozinho, que foto bonita. Daí eu comecei a ler a legenda que ela colocou. Legenda bem interessante. Bem-vinda à areia do Saara. Areia do Saara? Áustria? Plenos Alpes austríacos? Areia do Saara. Tem grandes correntes de ar que levam a areia do Saara para a Europa, até os Estados Unidos. Não sei se já ouviram falar, os Estados Unidos recebem todos os anos, desde o início dos tempos, todos os anos, centenas de toneladas de areia do Saara via correntes de ar, né? É claro que se espalha bastante, algumas vezes nem dá para ver, mas algumas vezes dá para ver, tá? Esses são chamados eventos estocásticos, que vão acontecer com a presença ou não do ser humano, fazem parte da dinâmica climática natural do planeta. Mas a resiliência também pode ser dada em relação a eventos humanos, né? Desmatamento, mineração, agricultura, pecuária, introdução de espécies exóticas, tudo isso desequilibra o meio, desequilibra as relações intra e interespecíficas. Quem que vai sobreviver a isso? Aquelas espécies
perdão, que tiverem maior resiliência, maior capacidade de se adaptar àquela perturbação, aquele distúrbio, de resistir àqueles danos e assim se recuperar mais rapidamente. O problema é que algumas vezes, tanto eventos estocásticos quanto eventos humanos, eles podem ter uma magnitude, um tamanho muito grande, ou mesmo uma grande duração, durante muito tempo, ocorrer durante muito tempo. Ou juntar os dois, né? Tamanho muito grande durante muito tempo. E daí vai afetar os ecossistemas de tal maneira que aquele ecossistema ele acaba entrando em um outro regime de processo e estruturas. E daí vai, mesmo que um grupo de organismos tenha uma alta resiliência a essas perturbações ou distúrbios, vai ser difícil mesmo ele se adaptar àquela nova condição. Um grande exemplo é o fogo no bioma cerrado. Cerrado é diferente do que Pantanal, né? Cerrado lá, região de Brasília, Goiás, Tocantins, uma parte do Mato Grosso, uma parte de Minas, uma parte da Bahia, tudo isso pega cerrado. O cerrado, gente, há milhares e milhares de anos, ele convive com fogos cíclicos. Porque o cerrado tem duas estações climáticas muito bem definidas. A estação chuvosa e a estação seca. E como ele tem muita massa vegetal, quando chega a estação seca, essa massa vegetal morre e vira matéria orgânica altamente inflamável, seca e inflamável. Então, qualquer raio que acontece, dá fogo. Isto é cíclico. Tem espécies de árvores no cerrado e as sementes dela só germinam depois que passam pelo fogo, para tirar aquela capa em volta, aquela capa dura. Queima e daí a parte de dentro da semente consegue germinar, formando a plântula e a radícula. Aqui no Paraná a gente tem uma espécie assim, a bracatinga, né? Mimosa escabrela, muito usada para reflorestamento, inclusive ela dá uma madeira boa para fazer cabo de enxada e tal, mas é uma espécie nativa, ela está sob proteção. Para fazer isso você tem que ter permissão do IAC, né? Instituto de Água, IAT, perdão, Água e Terra. Mas a semente da mimosa escabrela é bem pequenininha, mas ela precisa passar por um processo de quebra de dormência. E um dos processos é o fogo. Tá? Então, isso é chamada resiliência. Algumas vezes o organismo se desenvolve com uma certa condição, com um certo distúrbio, como o fogo, que a resiliência é automática. E, finalmente, um outro conceito que a gente usa muito na biologia, mas ele também tem em outras áreas, é o conceito de elasticidade. Vocês sabiam que a gente usa na economia a ideia de elasticidade? Elástico, né? Ele tem um certo tamanho, mas pode esticar bem mais. Na economia, quando a gente fala de elasticidade, a gente fala que o preço da demanda, não tem esse acento agudo aqui, mede a intensidade de variação da quantidade demandada de um bem diante da variação do seu preço. Nossa, que legal! O que é isso? É assim, eu tenho um produto qualquer, eu quero vender, coloco um preço, tá? Daí, quanto mais gente quer aquele meu produto, mais gente querendo o mesmo produto, eu vou fazendo um mini leilão. Quer dizer, quem paga mais? Quem paga mais? Quem paga mais? Quem paga mais? Se tem muita gente querendo, elas se submetem a pagar cada vez mais por aquele valor. Então, eu faço um mini leilão. Se eu tenho um produto e ninguém quer, o que eu tenho que fazer para vender? Abaixar, abaixar, abaixar. Então, essa variação é a chamada elasticidade na economia. Na física, vocês conhecem, o elástico, né? Quem que já brincou de jogar elástico no colega? No irmão, na irmã? Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Eu não falei nada, tá?
Na física, se chama o regresso do volume da matéria após essa deixar de ser comprimida, né? Que legal, olha que bonito, né? Quando vocês forem falar com o namorado e com a namorada, vocês falem assim: você é o regresso do volume da matéria após estas deixar de ser comprimida. Nossa Senhora, vai se apaixonar por você na hora, obviamente, né? Então você tem um elástico, ele está comprimido. Você estica, solta, ele volta ao tamanho natural, anterior. Isso é elasticidade na física. Mas e na biologia? Elasticidade é esse carinha aqui. Já viram isso? Já viram esse bichinho aqui? O peixinho? É o Periophthalmus, da família Gobiidae, um peixinho da família Gobiidae. É aquele peixinho que ele tem duas nadadeiras na parte anterior do corpo que ele usa com os pés. Então ele vai fazendo assim. Ele tem um pulmão primitivo que ele pode usar quando está fora da água. Então é bem interessante porque esse peixinho, gente, ele pode ir, ele é de água salgada, né, nas costas, onde tem pedras e tal, ele pode ir de laguinho para laguinho, né? Um laguinho, por exemplo, secou, maré baixa, ele pode sair, andar até outro laguinho. Tem alguns casos de alguns indivíduos de diferentes espécies dessa família que chegam a andar mais de 1 quilômetro fora da água. Tem alguns peixes assim, por exemplo, o siluro europeu, é um tipo de bagre, então ele tem um pulmão primitivo. O siluro europeu, ele pode ir de um lago para outro, andando na terra, tá? Ele tem essa capacidade. É elasticidade. Então, é a capacidade de um organismo de adaptar-se a diversas condições bióticas e abióticas para poder sobreviver. Esse peixinho é bem típico. Agora, o organismo vivo na face da Terra com maior elasticidade de todos é o ser humano. É o único organismo que vive em todos os continentes. Mas o ser humano não fez nenhuma adaptação fisiológica corporal, de morfologia ou de fisiologia interna. Quando a gente vai viver em um ambiente muito frio, não é que a gente muda, que a gente aguenta o frio. A gente coloca mais roupa. Quando a gente vai viver em um ambiente muito quente ou com muito sol, o que pessoas transparentes como eu fazem? Colocam um protetor solar. Então, a elasticidade do ser humano é devido ao cérebro dele. É a capacidade dele de pensar, de raciocinar, de criar condições para que ele possa viver em diferentes condições bióticas e abióticas. A gente não quer colonizar a Lua, Marte, a gente não quer colonizar o fundo do mar. Então, são condições ainda mais radicais que a gente está acostumado. Só que, ao contrário do Gobiidae, aqui embaixo, nessa foto, o Gobiidae desenvolveu condições morfológicas, as patinhas, as nadadeiras que agem como patinha, e fisiológicas, a capacidade de respirar o ar, oxigênio do ar, não oxigênio da água. Tá? Ele respira oxigênio da água, ele tem brânquias, mas ele também tem um pulmão primitivo, tá? Que nem os bagres e assim por diante. O siluro vive quase sem oxigênio na água, tá? Ele pode puxar oxigênio do ar, ele pode sair fora do rio, do lago, etc. Tem alguns lugares que o siluro atinge 150, 200 quilos mais ou menos. Isto é a chamada elasticidade. Quanto maior for a elasticidade de um organismo, de uma espécie, maior é a capacidade dela colonizar outros lugares. Quanto menor for a elasticidade, menor essa capacidade de colonizar outros lugares. Mas, inclusive, pode ser maior a especialização da espécie pro próprio lugar. Gente, esses são alguns conceitos extremamente importantes. E eu
Juro para vocês, eu vou usar isso em muitas aulas, muitas aulas. Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês voltem, estudem mais um pouco desses conceitos para guardar bem. Procurem por situações práticas, como eu estou fazendo em cada um dos conceitos, para guardar melhor ainda aquele conceito, tá? Pergunta, gente. Dúvidas? A Ana Catarina também tem dúvidas? Não. Dúvidas, gente? Perguntas? Vocês estão na minha aula Pelo ainda? menos nenhuma dúvida. Vocês estão na minha aula ainda? Estão na minha aula ainda? Não desapareceram? Estamos aqui, professor. Tá ótimo, né? Quando o aluno está dormindo em sala de aula, a gente tem um instrumento, né? A gente pode jogar giz nele, pode jogar apagador, pode jogar cadeira nele, né? Aqui não dá, né, professor? Pessoal, dúvidas? De novo, olha, na ecologia é bom vocês irem passo a passo e irem aprendendo, segurando para vocês cada um desses conceitos, porque isso tudo vai se reunir para a gente chegar lá no final da disciplina e desvendar os grandes ecossistemas, tá? Eu queria que vocês aproveitassem o final da aula, são 9h30, para responder a atividade de frequência. Como eu sempre digo, né, atividade de frequência não é só para marcar a presença de vocês na aula, mas faz bem para a saúde. Para bom entendedor, minha palavra basta. Faz bem para a saúde, tá? Principalmente acertar. E tem um texto lá, um material complementar bem legal para vocês. Eu sugiro vocês darem uma olhada. Gente, já separaram as equipes? Equipe de no máximo 3 alunos, vão separando, que a princípio, dia 19 de março, daqui 3 semanas, a gente vai ter uma aula prática. A aula prática vai depender da pandemia e da legislação estadual. Hoje, vocês viram que na hora do almoço, nosso governador, inclusive, fez uma entrevista coletiva para divulgar o lockdown. Ele não deu esse nome do lockdown, mas foi um lockdown, tá? Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Cada semana está mudando as coisas, que nem foi falado aqui antes da aula. Diminui um pouco, daí as pessoas acham que está tudo bem e saem tudo de novo. Tudo de novo. Daí começa tudo do ruim de novo. Né? A Ana Catarina está assistindo minha aula aqui, olha que legal. Será que ela está gostando da minha aula, Samantha? Acho que tá. Tá gostando, Catarina? Gostou, olha lá. Gostou. Até ela me acha um bom professor. Só que não. Gente, falando sério, a nossa aula do dia 19 de março só depende da legislação, tá? Só. Por mim, tá certo. O pessoal do laboratório já tem a nossa aula. Se eles já estão preparando, eu não sei. O que eu quero, que vocês já vão vendo, a nossa aula vai ser de ecotoxicologia. A gente vai estudar o efeito de uma substância numa espécie vegetal. Eu quero que vocês tragam essa substância de casa. Pode ser qualquer coisa. Professor, eu tenho curiosidade de saber como um produto de beleza vai influenciar lá nas plantinhas. Tá. Só que tem que ser líquido e o ideal é que seja solúvel em água. Tá? Porque se não for líquido, for sólido, daí a gente tem que fazer a liquefação disso. E se não for solúvel em água, a gente tem que procurar no que ele é solúvel. Então, o ideal é que seja solúvel em água, tá? Professor, tem algum exemplo do que pode levar? Nossa, olhe na tua volta, olhe na tua cozinha, olhe no teu banheiro, olhe na tua lavanderia.
Pode ser qualquer coisa. O problema de tinta é que tem algumas que não são solúveis em água, tá? E por que tem que ser solúvel em água? Porque a gente vai testar diferentes concentrações. Então, daí tem que ser solúvel em água. Pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, gente. De verdade. Desde que seja líquido e seja solúvel em água. Procurem daí na internet. Ah, mas tem uma tinta. Procure qual é o princípio ativo, qual é a substância básica e procure para ver se ela é solúvel em água. Tá bom? Isso é só para facilitar. O fato de ser líquido e ser solúvel em água é só para facilitar o nosso trabalho. Tá bom? Só por causa disso. Não tem mais nenhuma outra razão. Tá? Então, cada equipe já pode procurar a sua própria substância. Eu queria que vocês não dependessem de mim, eu queria que vocês atiçassem a curiosidade de vocês. Eu queria saber o quanto isso é tóxico, ou se é tóxico, né? Sei lá, enxaguante bucal, que a gente usa todos os dias, eu uso, pelo menos. Né? Enxaguante bucal. Ele é tóxico para a planta? Não quero nem testar, porque eu uso todos os dias. A pessoa, se ele for tóxico, vai morrer a qualquer instante. Bom, mas Professor, eu não uma sei. dúvida. Fale, João. Pode ser algo que também não é algo benéfico para a planta também? Ou tem que ser tóxico? O ideal é que seja tóxico, tá? Mas para fins didáticos, tá? Tá. Uhum. É para fins didáticos, só didático, só isso. Mas quando a gente faz ecotoxicologia, a gente não sabe, na verdade, se ele é tóxico ou benéfico, né? Eu já fiz trabalhos onde que eu cheguei à conclusão, até estava lendo um trabalho ontem sobre bisfenol A, que é uma substância que tem no plástico, uma substância cancerígena que tem no plástico. Então, quando vocês pegam aquele copo descartável de plástico, colocam um café bem quente. No copo tem bisfenol A e ele é cancerígeno. E com o calor do café, o bisfenol A tende a sair do plástico e ir para o líquido, por causa do calor do café. Só que não se preocupem, vocês não vão morrer de câncer, porque precisa ficar muito tempo, horas, para sair do plástico e ir para o café, tá? E como a gente toma café no plástico normalmente pouquinho, a gente toma rápido, já esfria, daí fica ruim e tal. Então, se ele ficasse assim, umas 2, 3 horas quentinho no copo plástico, daí ele podia soltar bisfenol. Mas está entrando muito bisfenol A, principalmente pelo esgoto, porque muita gente joga plástico em rios e esgoto, etc. Ele vai se desmanchando e vai liberando ao longo do tempo o bisfenol A e fica para a água, tá? Tratamento de esgoto, quando sobra biossólido, lodo de esgoto, tem muito bisfenol A e assim por diante. Professor, eu vi uma vez uma matéria que ele foi feito, tipo assim, com várias marcas de garrafa de água. E em algumas marcas, umas bem famosas, foi encontrado micropartículas de plástico dentro da água, assim, misturado. Mas isso hoje em dia tem quase tudo. Tem quase tudo. Mas essas micros são nanopartículas, na verdade, são muito pequenas, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. É claro que o ideal é não ter nada. Acabou a história. O certo é não ter nada. Acabou a história. Mas algumas vezes as pessoas acham de uma informação, fazem um rol muito grande. Uma certa quantidade de nanopartículas não traz grande prejuízo para o ser humano. Claro que para outros seres vivos pode trazer grandes prejuízos, tá? Agora, isso significa que a gente pode tomar o tempo todo água com bastante plástico? Não, não significa isso, tá? Só estou dizendo que tem um limite, tem um parâmetro mínimo que a gente consegue aguentar. Eu só estava contando para vocês do bisfenol A. O bisfenol A, ele não mata as minhocas, mas dificulta muito a reprodução. É interessante isso, né? Inclusive, os próprios autores são até uns conhecidos meus da Espanha, da Universidade Complutense de Madrid e outras, que eles chegam à conclusão que um teste ecotoxicológico com minhocas utilizando bisfenol A,
o indicador mortalidade não é bom. Por quê? Não morre quase nada, mas afeta muito a fisiologia da minhoca, que ela tem dificuldade de reprodução. Então, melhor, por exemplo, é reprodução e crescimento do que mortalidade. Então, tudo isso daí a gente vai discutir bastante, tá? Isso é ecologia pura, tá? Isso é uma aplicação prática da ecologia. A ecotoxicologia é uma aplicação prática da ecologia, tá? Então, vão dividindo as equipes, no máximo 3 alunos por equipe, e vão já escolhendo um produto para ser testado que seja líquido, solúvel em água. Preferência é que a gente acha que vai fazer mal para o meio ambiente, tá? Pode ser que, de repente, que não faça mal nenhum. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês nessa sexta-feira à noite. Eu sei que a gente chega na sexta-feira à noite muito cansado, então, para mim, é muito importante quando vocês comparecem, ficam até o final da aula, prestam atenção, tá? Convido de novo vocês a fazer a atividade de frequência, ler o material complementar e convidar vocês até a próxima sexta-feira, 8 horas da noite, para mais uma maravilhosa aula de ecologia. Tá bom, pessoal? Valeu, professor. Tchauzinho Obrigadão. para Boa vocês. noite, professor. Até semana que Descanso, bom vem. final de semana. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite.